Confira como aplicamos o desenho universal para aprendizagem DUA no estudo do gênero notícia em uma turma de 8º ano do ensino fundamental. Como superar o modelo de adaptações individualizadas e flexibilizações do currículo, tal como propuseram as professoras Ana Paula Zerbato, da Faculdade de Educação da USP, e Eniceia Mendes, do Departamento de Psicologia da UFSCar, por meio de uma estratégia pedagógica que seja acessível e engajadora para toda a diversidade dos estudantes do 8º ano de língua portuguesa? Este foi o problema de pesquisa que nosso grupo se propôs a resolver no plano de ação para este projeto integrador, que tem como temática as práticas inclusivas, tendo em vista a diversidade na escola. Para isso, seguimos a metodologia do Design Thinking, uma abordagem que prioriza a escuta inicial com a comunidade abordada, para só então criar uma solução capaz de resolver a problemática identificada de forma inovadora e efetiva. E foi partindo deste princípio da escuta ativa que fomos a campo ouvir quem vivencia de verdade a realidade na sala de aula. Por meio de um diagnóstico qualitativo feito tanto com a coordenadora pedagógica quanto com a professora de língua portuguesa do 8º ano do Colégio Objetivo, localizado na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, identificamos um dado revelador. A escola se declara totalmente inclusiva. Entretanto, as estratégias mencionadas por ela se voltavam para adaptações individualizadas e ações reparadoras no atendimento especializado. Assim, foi essa escuta ativa que nos levou à identificação do problema de educação inclusiva a ser resolvido. Se o desafio era um planejamento pensado para a média e depois adaptado, então por que não considerar uma abordagem que já leve em conta a diversidade desde a sua origem? Então é aqui que entra a nossa escolha pelo DUA, ou Desenho Universal para Aprendizagem. Mas afinal, o que é o DUA? Sua origem está no Desenho Universal da Arquitetura. Nos anos de 1970, o arquiteto Ronald Macy criou este conceito para projetar espaços acessíveis a todos, como as rampas que servem tanto a pessoas com deficiências quanto a idosos, ou mesmo carrinhos de bebês. Nos anos de 1990, pesquisadores do Center for Applied Special Technology adaptaram esse conceito para a educação. Surgia assim o Desenho Universal para a Aprendizagem. Agora é importante ressaltar que o DUA se sustenta em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o quê da aprendizagem, ou as múltiplas formas de representar o conteúdo, que significa oferecer a informação em diferentes recursos, ou seja, textos, vídeos, imagens, para atender diversos estilos de aprendizagem. O segundo pilar, chamado múltiplos meios de ação e expressão, é o como. Aqui trata-se de dar opções para o estudante demonstrar seu aprendizado por escrito, oralmente ou com produções criativas. Já o terceiro pilar são os múltiplos meios de engajamento, que é, digamos, mais estratégico, já que lida com a motivação e as emoções dos estudantes a partir, por exemplo, de desafios e conexões com a sua realidade, tal como é proposto pelas metodologias ativas. Bom, você compreendeu a problemática e o embasamento teórico. Agora vamos mostrar como construímos a solução na prática na sala de aula. Nosso plano de aula foi planejado para uma turma do 8º ano que incluía 3 estudantes público-alvo da educação especial. Em diálogo com a professora, identificamos que o conteúdo a ser trabalhado era o gênero notícia. Essa manchete ela vai chamar a atenção do leitor. Vai falar assim, olha, leia isso aqui. Isso aqui é interessante, olha só. Então a manchete, ela chama a atenção, ela sintetiza o objetivo do texto, né? A estratégia foi criar uma aula que, além de ensinar os elementos linguísticos de uma notícia, abordasse uma temática significativa, a educação inclusiva. Para isso, selecionamos uma entrevista em vídeo da TV Cultura com Rodrigo Rubner Mendes, uma referência no assunto. Então a gente tem uma questão aí de democratizar. Em segundo lugar, a gente contribui para a qualidade da educação. A proposta foi organizada a partir dos 3 princípios do DUA. Na representação, oferecemos o mesmo conteúdo em vários formatos: o vídeo da entrevista, a sua transcrição em texto e um jornal mural físico. Para ação e expressão, dividimos os alunos em grupos com desafios diferentes. Alguns trabalharam com discurso direto, outros com discurso indireto, de forma que cada grupo colocasse em prática um dos elementos linguísticos apresentados na manchete. E para o engajamento, criamos uma dinâmica de produção colaborativa com o desafio de eles se tornarem editores por um dia e criarem na cartolina
novas manchetes e linhas finas para a mesma notícia. Importante ressaltar que no início da aula o gênero notícia foi revisitado por meio da apresentação dos conceitos já trabalhados pela professora regente. Porque as notícias, elas relatam fatos, certo? Mas quem escreve a notícia pode estar a favor, pode estar contra aquela notícia e as opiniões dessa pessoa vão transparecer no texto que ela escreve, né? A junção de todos esses elementos na sala de aula fez com que a aula fosse muito fluida, fosse bem recebida pelos alunos, fosse uma aula interessante, que teve uma reação positiva, né, tanto dos alunos que participaram, que gostaram bastante dessa variedade de atividades, quanto da professora e da auxiliar de sala, que estavam lá presentes, né, todos ficaram bem envolvidos e bem interessados no conteúdo. Fez parte do plano de aula a criação de um roteiro para auxiliar a regência na sala, com um passo a passo minucioso das atividades nos 50 minutos de aula. Os meus medos durante a execução desse projeto foram mais com base no pouco conhecimento que eu tinha sobre a ferramenta. À medida que a gente foi aprofundando, eu fui estudando mais sobre o Dua, eu percebi que ele era perfeitamente possível de ser implementado, associado ao Design Thinking. Quando a gente viu esse projeto pronto e dentro da sala de aula, deu muita esperança e fiquei feliz com o resultado. Por fim, será que cumprimos com o nosso objetivo? De acordo com a pesquisa final feita com a comunidade, na voz da professora regente, a aula foi produtiva e prendeu a atenção dos estudantes. E o uso de recursos visuais como o banner deixou a aula interativa e agradável. Para aprofundar a pesquisa qualitativa, fizemos mais 3 perguntas, agora dissertativas. Na primeira, pedimos para a professora citar 3 pontos positivos da atividade e não deixamos de lado também os pontos negativos, que ela ressaltou o tempo e a falta de socialização da atividade, como também considerou a notícia complexa. Assim, nossa pesquisa aplicada confirmou que a abordagem Dua se mostrou potente para o engajamento e aprendizagem de todos os alunos, incluindo os que são público-alvo da educação especial. No entanto, ao concluir, nosso grupo destaca uma das maiores dificuldades na aplicação em sala de aula, a falta de tempo para o professor preparar as aulas. A viabilização do Dua, portanto, depende da superação deste desafio, e esta questão não poderia ser deixada de lado. E eu sou professora há 30 anos, né, do ensino fundamental 1. E é um questionamento, assim, né? A gente já passou por muitos modelos e por muitos métodos, né? E quando a gente vê lá na frente, quando a criança precisa ingressar numa faculdade ou num colegial técnico, não se usa mais o termo colegial, né? Mas numa escola técnica, o que é cobrado dela realmente é a escrita. Realmente é o método tradicional. E aí eu te pergunto assim, o que o Dua vai fazer na hora que ele for prestar um vestibular ou um vestibulando? É cobrado de nós, professores, que estamos dentro de uma sala de aula, um método diferenciado para que essa criança aprenda. Mas na hora de cobrar a escrita, é o método tradicional que vale para ele ingressar numa universidade. Será que todos esses modelos não é só mais uma ferramenta para fazer com que o professor fique sobrecarregado dentro de uma sala de aula? Porque nós, professores, estamos ficando sobrecarregados de tanta informação, de tantos modelos novos que chegam para nós e a gente não consegue dar conta.